Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe já a sua opinião, porque o que vou revelar a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Palmeiras. A informação é pesada, surpreendente e está gerando um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol brasileiro. Prepare-se para uma reviravolta de proporções gigantescas, algo que vai colocar o Verdão em outro patamar. São números, bastidores e declarações que não deixam dúvidas. Estamos diante de um movimento histórico. Você está pronto para saber a verdade que pode abalar o futebol nacional? Então segure firme, porque o que vem agora é explosivo. O Palmeiras não apenas se reforçou, o Palmeiras ousou e foi além do que qualquer clube brasileiro já imaginou fazer. Segundo matéria publicada pelo portal do Palmeirense, o Verdão acertou a contratação de Vitor Roque, e não estamos falando de uma aposta comum, mas sim do jogador apontado pelo jornalista Pedro Werneck, durante o programa Lance a Lance, como o melhor atacante do Brasil para a próxima temporada. A declaração caiu como uma bomba no cenário esportivo, pois, em um momento onde o futebol nacional carece de protagonistas, o Palmeiras aparece para tomar a dianteira e assumir um papel de protagonista absoluto. O comentário de Werneck foi categórico, sem espaço para dúvidas. Ele afirmou que Vitor Roque já está caminhando para ser o maior nome da posição, destacando sua intensidade, sua marcação, sua habilidade e, principalmente, a entrega tática que impressiona treinadores e especialistas. Para muitos, esse é justamente o tipo de atacante que faltava ao Palmeiras. Alguém que não apenas empurre a bola para dentro do gol, mas que se doa em cada centímetro do campo. A torcida, sempre exigente, começa a enxergar no jovem atacante um novo herói, capaz de marcar época no Allianz Parque. E a história fica ainda mais dramática quando lembramos o começo turbulento dessa jornada. Vitor Roque chegou cercado por desconfiança, principalmente pelo valor astronômico que o Verdão desembolsou para trazê-lo do Barcelona. A pressão foi enorme, e cada atuação era dissecada como se fosse uma final de campeonato. No entanto, como uma fênix, o Tigrinho começou a ressurgir, demonstrando jogo a jogo que a paciência teria recompensa. Foi no duelo contra o Ceará, com aquele gol decisivo, que muitos perceberam que ele não havia perdido o brilho que encantou o Brasil no Atlético PR. O mais impressionante é perceber como Roque consegue se destacar mesmo sem balançar as redes com frequência. Sua presença em campo incomoda adversários, abre espaços, pressiona defensores e dá alternativas de jogo que antes o Palmeiras não tinha. Ele não é apenas um atacante, é um símbolo de intensidade. E isso chama a atenção porque, em um momento onde o coletivo do time sofre para manter regularidade, o camisa 9 mostra personalidade, coragem e um comprometimento que fazem toda a diferença. É o tipo de jogador que pode se transformar em referência dentro e fora de campo. A cobrança sobre ele, porém, é proporcional ao tamanho do investimento. O Palmeiras decidiu pagar nada menos que 25,5 milhões de euros para adquirir os direitos do jovem junto ao Barcelona. Não se trata apenas de um valor alto, mas sim da maior contratação da história do futebol brasileiro. Um feito que expõe a ambição da diretoria em transformar o Verdão não apenas no maior clube do país, mas em uma potência continental, capaz de rivalizar com gigantes da Europa em termos de estrutura, ousadia e capacidade financeira. Esse valor astronômico poderia ser um fardo para qualquer atleta, mas para Vitor Roque, parece ser combustível. Cada partida é um recado ao mundo do futebol. Ele não veio para ser promessa, ele veio para ser realidade. E se no Atlético PR já havia mostrado seu potencial agora, com a camisa mais pesada do Brasil, ele tem a chance de construir um legado que pode levá-lo a um patamar histórico. A grande questão que fica é: será que estamos diante de um novo ídolo eterno do Verdão? Quando olhamos para os números, o impacto é inegável. Não estamos falando apenas de gols, mas de participações diretas em lances cruciais, de movimentações que abrem espaço para os companheiros,
de uma leitura de jogo avançada para alguém de apenas 20 anos. Isso chama a atenção porque o Palmeiras não comprou apenas um atacante. Comprou um projeto de craque que, se evoluir como se espera, poderá redefinir o conceito de protagonismo no futebol brasileiro. Não à toa, especialistas já começam a compará-lo com ídolos históricos que passaram pelo clube. E o torcedor palmeirense, que é acostumado a viver intensamente cada notícia, se divide entre a empolgação e a expectativa. De um lado, a confiança de que finalmente o Verdão encontrou aquele atacante que pode ser decisivo em finais de Libertadores, Brasileirões e até em um Mundial. De outro, a responsabilidade de carregar nos ombros a contratação mais cara da história, sabendo que cada passo será analisado com lupa pela imprensa e pelos rivais. É justamente nessa dualidade que o mito começa a ser construído. Pedro Werneck, ao dar sua declaração, deixou claro que não é apenas uma questão de potencial, mas de realidade. Para ele, Vitor Roque já mostra sinais de que será o melhor do país no próximo ano. Isso coloca pressão em todos os setores do clube, pois ter o melhor atacante do Brasil não é apenas uma honra, é também uma responsabilidade. A comissão técnica precisa aproveitar ao máximo esse talento, os dirigentes precisam dar suporte e os torcedores precisam ter paciência para que a história seja escrita de forma gloriosa. Outro ponto que chama a atenção é como o Palmeiras conseguiu viabilizar financeiramente esse movimento. Muitos questionavam se o clube teria condições de desembolsar valores tão altos sem comprometer sua saúde financeira. No entanto, a diretoria mostrou mais uma vez sua competência em gestão, apostando que o retorno esportivo e de imagem será ainda maior que o investimento. É a visão de quem entende que o futebol, hoje, é também negócio, e que craques atraem patrocínios, mídia e abrem portas internacionais. O impacto psicológico dessa contratação também não pode ser subestimado. Quando um clube fecha com o melhor atacante do país, ele envia um recado direto aos rivais. O Palmeiras não está aqui para participar, está aqui para dominar. Isso mexe com os adversários, cria respeito e até certo medo. O Allianz Parque, que já é um caldeirão, ganha ainda mais peso quando conta com uma estrela capaz de decidir jogos com um único toque na bola. É o tipo de reforço que transforma um bom time em um time temido. Mas há uma camada ainda mais interessante nessa história. Vitor Roque, aos 20 anos, já carrega o rótulo de jogador que brilhou no Atlético PR, encantou o Barcelona e agora chega para ser o novo rosto do Palmeiras. É uma trajetória meteórica, marcada por altos e baixos, mas que encontra no Verdão a chance de estabilidade e de afirmação definitiva. É como se todo o passado tivesse sido apenas um prelúdio para o grande espetáculo que está prestes a começar. E é exatamente essa narrativa que prende o torcedor e cria um clima de expectativa quase insuportável. É impossível não imaginar o que pode acontecer quando Vitor Roque entrar em sintonia com o restante do elenco. A combinação de sua intensidade com a qualidade dos meias, a velocidade dos pontas e a força coletiva do Palmeiras pode resultar em um ataque devastador. Estamos falando de um cenário onde o Verdão pode voltar a ser referência não apenas no Brasil, mas em todo o continente, dominando competições com autoridade e escrevendo novas páginas douradas em sua gloriosa história. O peso da camisa palmeirense é conhecido, e muitos não conseguem suportá-lo. Mas Vitor Roque parece ser feito de uma fibra diferente, alguém que se alimenta da pressão em vez de sucumbir a ela. Isso faz toda a diferença, porque em um clube acostumado a vencer, é preciso ter personalidade para se destacar. É esse traço que pode transformar o Tigrinho no novo gigante do futebol nacional, elevando o nome do Palmeiras a patamares ainda mais altos e consolidando a imagem do clube como referência mundial. Os próximos meses serão cruciais, e cada atuação será acompanhada com olhos atentos pela torcida e pela imprensa. O que já está claro é que essa contratação não foi feita para ser apenas mais um movimento de mercado, mas sim para marcar época.
E se há algo que essa história ensina, é que o Palmeiras não tem medo de sonhar grande. A contratação de Vitor Roque não é apenas um reforço, é um manifesto. É a prova de que o Verdão está disposto a investir pesado para continuar no topo, enfrentando qualquer desafio, quebrando recordes e construindo legados. Agora, cabe ao atacante transformar todo esse investimento em títulos, gols e momentos inesquecíveis, tornando-se não apenas o melhor do Brasil, mas um ídolo eterno da história palestrina. O desfecho dessa saga ainda será escrito, mas uma coisa já é certa. O Palmeiras mexeu com o futebol brasileiro como há muito não se via. A chegada de Vitor Roque é um divisor de águas, e os próximos capítulos prometem ser eletrizantes. A torcida aguarda, os rivais temem e o país observa. O palco está armado, as luzes estão acesas e o protagonista já entrou em cena. Agora, só resta esperar para ver se esse será o início de uma era dourada que ficará marcada para sempre no coração dos palmeirenses. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião. Será que Vitor Roque realmente vai se consolidar como o melhor atacante do Brasil e conduzir o Palmeiras a novos títulos históricos? A fonte dessa notícia bombástica é o portal do Palmeirense, e o que vem pela frente pode ser ainda maior do que todos imaginam. Não perca nenhum detalhe, porque a história está apenas começando.